Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou passando aqui para trazer para vocês, né, a continuação do vídeo que eu comecei, o vídeo anterior a esse, né? Eu estou falando para vocês sobre o convite que Deus faz para todas as pessoas. Mas nesse vídeo eu vou trazer esse convite que Deus fez na minha vida, né? A minha experiência, como foi esse subir ao monte com Deus. Subindo ao monte com Deus, eu consegui reconhecer o amor de Deus. Por isso que hoje eu entrego a minha vida totalmente a Ele. E hoje eu entendo um versículo que Jesus Cristo diz: aquele que perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la-á. Mas aquele que ganhar essa vida, perdê-la-á. Então, isso eu entendi profundamente comigo, por quê? Porque quando nós decidimos perder, né, a glória desse mundo, né, e buscar a Deus e buscar a Deus, o que vai acontecer? Nós vamos ganhar a verdadeira vida, vai ser reconstruída em nós, né, vai ser restaurada em nós a nossa verdadeira identidade, né, como filhos de Deus, em Cristo Jesus. Então, subir ao monte com Deus tem feito, né, isso por mim, tem me transformado. Tem transformado o meu caráter, tem transformado a minha vida por completo, tem transformado a minha vida da água para o vinho. Mesmo aos olhos das pessoas externamente, a minha vida nunca foi uma vida, né, de aparentemente ir para o mundo, fazer, fumar, essas coisas que geralmente as pessoas elas contam testemunho e as pessoas ficam, nossa, Deus libertou você do vício. Então as pessoas ficam encantadas com isso, né? Mas na verdade mesmo, o maior milagre que pode acontecer na vida de todas as pessoas, seja ela moralmente boa ou um perverso, ou uma pessoa com caráter muito mau, o milagre dos dois é o mesmo. O maior milagre é o quê? É nascer de novo. O maior milagre é nascer de novo. O maior milagre é nós recebermos a promessa que Jesus Cristo nos fez, de que aquele que amar a Deus, que obedecer a Deus, receberá o Espírito dele para morar dentro de nós. Então esse é o verdadeiro milagre. Isso é a verdadeira alegria. Então foi isso que Deus tem feito por mim. Ele tem me mostrado a ilusão que eu vivia antes, a ilusão do meu coração, da minha boca falar que amava a Deus, mas o meu coração está buscando apenas as coisas da terra. Meu coração está preocupado em viajar, construir, ter filhos, preocupado apenas com das coisas da terra, que são coisas boas, mas nesse caminhar para isso, nosso coração ele fica voltado para quê? Ele fica voltado nos deleites da terra, seja deleites lícitos ou ilícitos. Porque qual era o meu prazer antes? O meu prazer era me entregar ao vício. Eu não sabia que eu era viciada. O Espírito Santo me convenceu disso. Que eu era viciada em açúcar. Que eu era viciada em viver em prol. Eu amava ficar assistindo televisão o tempo todo. Esse era o propósito de vida, um propósito vazio. Né? Eu gostava de maratonar séries. Às vezes, essa minha fraqueza não é a sua, mas a sua é outra. Então, a nossa natureza ela é inclinada para o mal. Então, mesmo que nós nascemos dentro de um lar cristão, mesmo que nós frequentamos a igreja a vida inteira, se nós não nascermos do Espírito de Deus, se o Espírito de Deus não habitar dentro de nós, não adianta nada nós sermos moralmente bons, porque nós não vamos para o céu pelas nossas obras, nós não vamos morar a Deus pelas nossas obras, morar com Deus pelas nossas obras, nós vamos morar com Deus, nós vamos morar com Deus quando nós nascemos o Espírito. E quando nós nascemos o Espírito, o que acontece? Nós começamos a buscar os interesses do alto, nós começamos a querer buscar a Deus, conhecer a Deus, queremos amar mais a Deus, queremos entender a palavra dele, queremos ouvir a palavra dele, queremos dedicar a nossa vida a ele, queremos obedecer a ele. Né? Então, o Senhor me tirou do quê? Mesmo sendo frequentadora de igreja, mesmo sendo batizada, mesmo dizendo que amava a Deus, mesmo dizendo que eu vivi uma vida moralmente boa, eu estava praticando pecados contra Deus. O primeiro pecado maior deles era que eu não amava a Deus sobre todas as coisas. Deus não era o centro da minha vida. Ele era apenas uma parte muito importante que eu obedecia e que eu temia. Né? Eu temia. Eu obedecia e eu temia algumas partes. Mas outras partes não, ele não era todo. Então, eu praticava, né? Eu tinha lascívia, um pecado que eu não sabia, sim, lascívia. A lascívia é o quê? A lascívia estava no meu coração e eu não sabia que eu tinha isso. Então, a partir do momento que eu nasci do o Espírito Santo começou a me mostrar a intenção por trás de uma roupa, a intenção por trás de um olhar, a intenção por trás de uma impressão, tudo aquilo, a motivação por trás da roupa que eu vestia, a motivação da forma que eu falava, da forma que eu olhava, a motivação por trás da vida que eu vivia. Então, o Espírito Santo sondou meu coração e começou a mostrar para mim o que estava no meu coração. Então, eu comecei um processo de quê? Um processo de reconhecer e de enxergar que Deus não era o centro da minha vida, que eu estava apenas praticando, obedecendo a Deus em partes, mas meu coração não estava voltado para Ele. Eu não amava Ele e eu não amava o próximo. Eu me achava uma pessoa muito misericordiosa. Eu me achava uma pessoa boa, bondosa, mas a verdade mesmo eu descobri que eu era egoísta, porque eu sempre buscava meus próprios interesses. Eu amava quem me amava, eu perdoava quem me perdoava, eu agradava aquelas pessoas que eu gostava.
E eu não entendia. Hoje eu sei que eu era egoísta, né? A minha natureza era egoísta. Eu pensava nos meus próprios interesses. Então, são muitos fatores. Os meus maiores prazeres, os meus maiores deleites estavam em quê? Em comer, né? Em dormir, em sexo. Só isso. Os meus maiores deleites terrenos, eram prazeres terrenos. Porque a palavra de Deus fala: aquele que nasceu da carne é carne. Então vai buscar o quê? Os interesses da terra. É natural. Todos nós nascemos da carne, nós vamos buscar os interesses apenas da terra. Nós até podemos obedecer a Deus, nós até podemos obedecer alguns mandamentos da palavra de Deus, mas nosso coração está distante de Deus. Nós só podemos agradar a Deus, nós só podemos buscar os objetivos do alto, né? Buscar os objetivos, buscar e agradar a Deus, querer amar mais a Deus, querer andar com Deus, quando? Quando nós nascemos o Espírito, como está escrito lá em João, no Evangelho de João. Quando nós nascemos, aquele que não nascer do Espírito, aquele que o Espírito de Deus não habitar dentro dele, não pode entrar no reino de Deus. Não pode. Então, independente se eu tiver uma vida moralmente boa, eu não vou entrar no céu se eu não nascer do Espírito. O Espírito de Deus é o meu selo para entrar no céu, porque apenas o Espírito de Deus. Como eu consigo esse Espírito? Foi o que eu fiz. Eu criei de todo o meu coração. Eu me arrependi dos meus pecados. Eu reconheci os meus pecados, porque o Espírito Santo me convenceu. Ele me mostrou, eu me arrependi, eu criei. E eu comecei a buscar a Deus como nunca antes na minha vida. A palavra de Deus fala lá em Mateus 6:33, que nós precisamos buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Então é isso que eu tenho feito. Tenho renunciado muitas coisas em prol de buscar a justiça de Deus, em prol de buscar o reino de Deus. Tá tudo bem, nada vale isso, nada vale buscar a Deus acima de tudo, nada. Então, ok, eu comecei a buscar a Deus, e até hoje eu estou nessa caminhada, mas agora eu estou andando com Deus, é diferente. Comecei a buscar a Deus com todas as minhas forças, e hoje eu busco cada dia mais parecer com Jesus Cristo. E hoje eu tenho essa capacidade de parecer com Jesus Cristo, por quê? Porque o Espírito de Deus habita dentro de mim, e ele me guia, porque o Espírito de Deus nos guiará em toda a verdade. Então, hoje ele me guia em toda a verdade. Então, ele me guia para quê? Ele me fala, né, que eu preciso crucificar minha carne em tal aspecto, em tais áreas da minha vida, que eu preciso crucificar a minha carne. Então, hoje a minha disciplina, a minha rotina com Deus é o quê? É jejum, oração, leitura da palavra, meditação na palavra, né? E pregação do evangelho, que é o próximo passo, que foi um primeiro Deus, né? Primeiro eu vivi, né, estar na presença de Deus, buscando a Deus, buscando conhecer Jesus Cristo, para depois, né, eu buscar anunciar Jesus Cristo numa proporção maior, que é na tela, nas redes sociais. Mas esse foi um passo bem na frente. Hoje, nesse momento agora, é o 4º ano que eu estou nessa caminhada com Deus. Mas nesse 4º ano que eu estou andando com Deus, apenas agora, apenas esse ano de 2025, o Senhor me deu direção para vir aqui e começar a evangelizar, e começar a pregar a palavra dele. Então é uma longa caminhada. Mas antes disso eu não falava de Jesus? Falava, sempre falo de Jesus. Desde o primeiro momento que eu ouvi a mensagem da cruz, eu falo para as pessoas à minha volta, para aquele que o Senhor me dá a oportunidade, aquele que o Senhor coloca como responsabilidade. Então esse caminhar se resume em quê? Em obediência a Deus, ponto final. Mas nós só conseguimos obedecer a Deus amando Ele, porque hoje o que eu faço não é para conquistar minha salvação, não é para merecer nada de Deus, é por amor, é por gratidão, é por temor a Deus, é por reverência a Ele, é por devoção a Ele. Então, hoje eu faço para isso. Então, todos esses anos, né, que eu venho caminhando com Deus, o Senhor tem me ensinado, né, Ele tem sondado as motivações da minha vida, Ele tem me mostrado aquilo que não agrada. Porque a palavra de Deus fala, tudo aquilo que não é feito por fé é pecado. Então, tudo que nós fazemos, que não seja para agradar a Deus, não seja para agradar a Deus, é pecado. Então, nós precisamos o quê? Cada dia mais caminhar a caminhada da santidade, porque Deus nos convocou para ser santos e irrepreensíveis na presença dele. E isso só é possível quando o Espírito dele está morando dentro de nós e nós rendemos ao Espírito Santo. E nós nos rendemos a obedecer a Deus. Mas como eu vou conseguir obedecer a Deus? Ouvindo a palavra dele, entendendo a palavra dele, conhecendo a Deus, buscando o reino dele acima de tudo, buscando a justiça dele acima de tudo. Porque o nosso objetivo é o quê? O nosso objetivo é parecer com Jesus Cristo. Parecer com Jesus Cristo. Esse é o foco. Então, nessa caminhada que eu tenho vivido muitas experiências com Deus, muitas experiências sobrenaturais. Eu tenho vivido cada vez uma experiência diferente, mas o importante não são as experiências, porque as experiências elas são extraordinárias, né? Elas são extasiantes, aquele momento que você está vivendo. Passa aquele momento, você precisa de algo, porque se você só buscar experiências com Deus, você não consegue se sustentar. Mas o que tem me sustentado é Jesus Cristo, é permanecer nele, é permanecer olhando para ele. Como eu consigo permanecer olhando para Jesus Cristo, com os olhos fixos nele? Na palavra dele. Diariamente, eu leio a palavra dele, diariamente eu como a palavra dele, eu bebo a palavra dele, eu oro diariamente, então, o tempo todo, a palavra de Deus fala assim, nós devemos orar sem cessar. Então, o tempo todo eu estou em comunhão com Deus, em pensamento, buscando ele, orando, lendo a palavra, cantando louvores.
Isso é o quê? Isso é maravilhoso. É maravilhoso, porque eu comecei a viver a vontade de Deus. Eu saí dos meus planos, dos meus objetivos, saí de tudo aquilo que é terreno, e agora eu estou andando pela fé. O justo viverá pela fé. Eu não sei o que vai acontecer ano que vem, no outro ano, eu não sei, mas eu sei o quê? Eu sei que a palavra de Deus fala que os pensamentos de Deus para mim são bons. E os pensamentos de Deus para aqueles que estão vivendo a vontade de Deus. Então as promessas são para aqueles que estão obedecendo a Deus. Para nós obedecermos a Deus, nós precisamos conhecê-lo, nós precisamos crer de todo o coração, nós precisamos dedicar a nossa vida a Ele. Nós precisamos renunciar àquilo que Ele está pedindo que nós renunciemos. Então, essa vida minha de andar com Deus tem dado sentido. Depois que eu nasci de novo, eu encontrei o propósito da vida. Depois que eu nasci de novo, eu encontrei o sentido da vida. Eu encontrei a verdadeira alegria. Eu encontrei a verdadeira paz. Porque antes eu busquei paz em outras coisas, eu busquei paz, satisfação em outras coisas. Os desejos que nós temos aqui na Terra lícitos são muito bom. Comer, beber, né, usufruir do fruto do nosso trabalho. Isso é muito bom, mas nada se compara em andar com Deus, em obedecer a Deus, em sentir a presença de Deus, em ler a palavra de Deus. Nada se compara na comunhão com Deus. Nada se compara em andar em intimidade com Deus. Não se compara, não se compara. Mas então nós precisamos o quê? Nós precisamos subir um monte com Deus, aceitar esse convite. E esse convite que ele nos faz é para todas as pessoas, não é só para mim ou para alguns. Não, Deus não está escondido. Ele quer que nós conhecemos ele. No capítulo, em Atos, capítulo 17, diz assim, que Deus assim procedeu para que a humanidade o buscasse, provavelmente, como tateando pudesse encontrar, ainda que, de fato, não esteja distante de cada um de nós. Deus não está distante de nós. Deus ele está o tempo todo aqui. O problema é o quê? Nós endurecemos o nosso coração para encontrá-lo. Nós estamos preocupados com as coisas da terra. Nós estamos cegos espiritualmente. Então, nós estamos voltados para as coisas da terra. Só nas coisas da terra. Então, Deus está nos chamando para quê? Deus está nos chamando para que nós possamos buscar Ele. E nós vamos encontrar. Nós só precisamos buscar Ele de todo o coração. Nós só precisamos nos entregar a Ele, que Ele vai se revelar a nós. Quando Ele se revela a nós, Ele se torna o foco principal da nossa vida. Ele se torna o centro da nossa vida. Ele vai reinar no nosso coração, porque ele é perfeito, a bondade, a misericórdia, o amor dele é grandioso. Para concluir, só isso para vocês. Eu espero que essa mensagem, né, desculpa por o vídeo ter cortado, mas espero que essa mensagem possa ter edificado cada um de vocês. Que o Senhor ele possa realmente ajudar, encaminhar vocês no caminho de que eu viver aquilo que Ele tem para você. Os pensamentos de Deus para nós são bons, né, são bons. Então, todo aquele que decide obedecer Ele. Então, que nós saímos dessa dureza de coração, dessa ignorância, que nós saímos dessa cegueira, que nós vamos rumo a Deus, caminhando com Deus. Porque aí sim, nós vamos viver uma vida boa, perfeita e agradável, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante das circunstâncias ruins. Que Deus abençoe cada um de vocês.